castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amados e amadas, trago a ti, da parte de Deus, uma saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a Palavra para um tempo de reflexão é um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que busca vir ao encontro das pessoas com o propósito de contribuir para a caminhada de vida e de fé a partir da orientação da Palavra de Deus. Cremos que em Jesus Cristo recebemos com clareza esta orientação para uma boa e exitosa caminhada. Hoje queremos refletir sobre o tema O que Deus vê quando olha para nós? Creio que todos e todas nós já ouvimos ou até já expressamos o ditado que diz: quem vê a cara não vê o coração. Este dizer popular quer expressar de que não se consegue saber o que exatamente se passa no interior, no íntimo, no âmago das pessoas. Até mesmo de pessoas muito próximas a nós, não é possível saber o que se passa dentro dela, mesmo que as conhecemos muito bem. Sabemos que esta é a realidade das relações humanas e interpessoais. Contudo, quando refletimos numa perspectiva teológica, entendemos que Deus tem a capacidade de ter todo o conhecimento e assim o descrevemos como Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ou, em outras palavras simples, dissemos que Deus pode todas as coisas, pois sabe de tudo e está em todos os lugares. Em outras palavras, Deus vê a cara e conhece o coração. Sim, não há nada que seja oculto, encoberto, desconhecido, inacessível para e da parte de Deus em relação a mim, a você e a toda a criação. O salmista, inclusive, diz: ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu conheces a mim tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Por quê e como? Simples, pois tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando voltamos o nosso olhar para a Palavra de Deus, vamos perceber que com muita clareza este pano de fundo está por detrás. Também o salmista nos diz: lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Podemos perceber que em tudo e todo o tempo e em todos os lugares, Deus tudo vê e acompanha. Também o salmista nos diz: para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou se eu for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ali ainda a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. A partir desse olhar de Deus para tudo e todos, Ele mesmo nos orienta a vivermos e agirmos de forma diferente, inclusive para dentro desta perspectiva do olhar e do saber de Deus em todas as coisas. Por intermédio do apóstolo Paulo, nós recebemos a seguinte orientação: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Mas o que Deus vê quando olha para nós? Creio que com muito mais nitidez e por que não dizer decepção que nós, os sinais de injustiças, de morte, de infidelidade, de mentiras, de corrupção e de maldades.
Quando olhamos para estes sinais, poderíamos dizer, então, a partir do texto do Salmo 14, que são sinais de falta de juízo, de entendimento, de sensatez. Aqui a tradução de ter juízo não é de julgar, mas de fato de ser sensato, prudente, com os planos de Deus para a sua criação. De serem promotores de vida, do que é justo, do que é verdadeiro, do que é do bem, da coerência e assim por diante. E a consequência deste juízo, sensatez e prudência expressa-se no louvor e adoração a Deus. Se formos sinceros, até conosco mesmos, vamos dizer e reconhecer que nem sempre Deus vê sinais de juízo, sensatez e prudência também na nossa vida. Porque nós nos esquecemos que diante de Deus nada é oculto, mas tudo é revelado e transparente. Partilho conosco uma pequena história. Certa vez um pai convidou a filha de 8 anos para fazer um passeio diferente no milharal do vizinho, com o intuito de coletar algumas espigas que, segundo ele, supostamente viriam a se perder. O pai então deu a instrução à pequena filha de que, se ela percebesse qualquer movimento diferente da presença de alguém que pudesse assim comprometer o seu passeio, ela deveria tão logo o avisar. Não demorou muito para que a pequena companheira de passeio dissesse: "Papai, tem alguém lhe vendo." O pai tão logo veio para fora do milharal com algumas espigas no saco, meio assustado, olhando para todos os lados, dizendo: "Onde? Quem? Eu não estou vendo ninguém." Logo então a repreendeu, dizendo: "Filha, não seja boba, não tem ninguém." E imediatamente assim ele caminhou de volta para o milharal para dar continuidade ao seu projeto de trabalho. No entanto, a menina novamente lhe chamou, dizendo: "Papai, tem alguém lhe vendo." O pai, novamente assustado, mas agora desconfiado de que a filha estivesse novamente blefando, saiu do milharal e, olhando novamente para todos os lados, de forma dura repreende a filha, dizendo que isto não era uma boa maneira de falar com o papai, mentindo para ele. Mas a pequena filha insiste novamente, dizendo: "Mas pai, eu estou vendo e também Deus está lhe vendo." Que bom, amados e amadas, que diante de nossas atitudes condenadas pela palavra e a vontade de Deus, Deus não nos condena a sermos queimados numa fogueira como hereges, mas Ele nos dá a oportunidade de sermos transformados em nosso pensar, falar, agir e viver. Basta nos colocarmos diante e sob as orientações da palavra de Deus e Ele transformará, por meio de uma completa mudança da mente. E assim reconhecemos a vontade dEle, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando assim nos colocamos diante deste Deus e nos permitimos ser moldados por Ele, então quando Ele olhar para nós, verá pessoas falhas sim, pecadoras sim, mas pessoas agraciadas, moldadas, que buscam viver uma vida com justiça na sua presença e no mundo. E isto é demonstrado então em gestos de louvor e adoração a Deus. Que Deus assim nos abençoe novamente neste dia, para que a sua palavra continue nos moldando e transformando de dentro para fora. Que Deus assim abençoe o meu e o teu viver. Amém.